tenham sido muito felizes, que todos possam ter recebido um abraço de seus filhos, né? Vale a pena, eu falo sempre, o que um pai quer é um abraço do filho, é a palavra, pai, eu te amo. Todo mundo gosta dessa palavra, né? Eu espero que todos vocês tenham recebido esta palavra. E aquele que não pôde, recebeu o que não pôde, abençoa sempre seus filhos, onde quer que eles se encontrem. E nós vamos então agora hoje iniciando com a prece que Jesus nos deixou, Pai Nosso, todo mundo cantando. Eu falo sempre, é só abrir a boca, que a voz sai. Boa tarde a todos. Como a própria Fátima falou, preciso trabalhar, né? Então, já que, né? Vamos trabalhar. Questão 886 do livro do Espírito. Allan Kardec pergunta: como que entendia Jesus da palavra caridade? Primeiro, a gente vai pegar uma questão 625 do livro dos Espíritos, onde Jesus é retratado. Jesus, não estou falando de Cristo,
falando de Jesus, ser humano, personalidade. Okay? Jesus é o modelo e guia da humanidade. Jesus, como ser humano, é o modelo e guia da humanidade. Então não perguntou como que a palavra, o sentido da palavra caridade para um Cristo, mas perguntou para Jesus. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Porém, ele estava na condição de Jesus, ser humano. Então ele estava como ser humano, falando para seres humanos. Então o Cristo adaptou a sua linguagem de acordo com a necessidade da época, de acordo com a necessidade de todos aqueles que estavam em torno dele. Como naquela época nós éramos bebezinhos espirituais, estávamos engatinhando, então ele adaptava uma situação para que nós pudéssemos entender aquilo que ele queria. Se ele estivesse conversando com adultos espirituais, ele ia falar da caridade de uma outra forma, mais profunda. É como nós fazemos com as nossas crianças, 2, 3, 4, 5 aninhos. Você quer trazer uma lição para eles, você tem que se adaptar à necessidade deles, à linguagem deles, aquilo que eles entendem. A lição, na essência, está correta, porém a forma que você coloca tem que atender aquela necessidade. Então, quando você perguntou como que Jesus entendia a palavra caridade, ele respondeu para que nós pudéssemos entender. Benevolência, indulgência e perdão. Para gravar fica bip. Benevolência, indulgência e perdão. O que é ser benevolente? É nós usar o nosso melhor, o melhor do ser humano, a nossa centelha divina, a nossa imagem e semelhança com Deus. É procurar ser uma pessoa prestativa, educada, simpática, uma pessoa que realmente tem gratidão no coração. A benevolência vem de um estado de espírito. Por exemplo, quando nós falamos, gostaria de ter paciência. Paciência, a palavra, significa ciência da paz. Eu vou adquirir paciência no momento da turbulência, no momento do conflito, no momento da dificuldade? Não, porque não é o momento que você vai adquirir paciência, é onde você vai precisar da paciência que já está dentro de você. Então a paciência é algo que nós vamos alimentando o nosso espírito, com informações, com situações, com um sentimento de gratidão. Aí quando chega um momento de turbulência, que acontece com todos nós, você está com o seu espírito alimentado. Então não é naquele momento que você vai ter paciência. Você se alimentou dela semanas, meses antes. A mesma coisa é a benevolência. Você não vai ser benevolente instantaneamente. Não existe isso. Você vai ter que ir alimentando o seu espírito com a benevolência. Assim como você vai ter que ir alimentando o seu espírito com a indulgência. E alimentando o seu espírito com o perdão, muito antes que as coisas aconteçam. Quer ver um exemplo triste? Por que será que a maioria das pessoas só buscam Deus na dor? Por que nós precisamos da dor para buscar Deus? Será que é o único caminho? Muito pelo contrário. Deus está em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, querendo conversar conosco, mas nós não temos tempo para conversar com Ele. Os nossos valores são materiais, então nós não nos dedicamos uma pequena parte do nosso tempo. E quando eu falo pequena parte do nosso tempo, eu estou falando aí de 15 minutos por dia, de um dia de 24 horas. De um dia de 24 horas eu não tenho 15 minutos para conversar com Deus, e eu não preciso nem de usar palavras articuladas. Conversar com Deus. Deus não escuta umas palavras, Ele escuta os sentimentos. Então é fácil conversar com Deus? Muito mais fácil do que vocês imaginam. Mas é muito mais fácil. É muito tranquilo conversar com Deus. Nós é que colocamos uma série de empecilhos, uma série de dificuldades. O próprio Jesus. Nós temos que às vezes tirar Jesus do altar, desculpe colocar dessa forma, e colocar Ele do nosso lado, porque no altar Ele fica longe. Fica distante, nunca foi distante, nunca foi longe. Infelizmente, a maioria das religiões
elas criam tantos empecilhos, tantas dificuldades, que o nosso encontro com Deus fica inviável. Colocar o Deus num patamar intransponível, num enigma insolúvel. Aí alguém chega e fala assim: ame Deus com todas as suas forças. Que jeito? Se você colocou ele tão distante, que eu nem posso imaginar o que ele seja. Então era mais fácil trazer Deus para perto de nós. Muito mais fácil. Trazer Jesus como um amigo, como um irmão, como um mestre, como um conselheiro. E eu preciso de alguma coisa especial para isso? Sentimento. Eu preciso de sentimento. Qual é a porta que eu abro? A porta do coração. Esse é o preço que eu pago para conversar com Deus, com Jesus? Sim, esse é o preço que você paga. Por quê? É a sua centelha, sentimento, que vai conversar com outra centelha. As centelhas só conversam através de sentimento e de amor. Então você pode ficar 1h30, 2 horas, 5 horas rezando, você não vai para lugar nenhum. Simplesmente você não vai para lugar nenhum. Às vezes 1 minuto de prece já é suficiente. 1 minuto de prece, você já alcança um nível da sua centelha. Quando você abre o seu coração do seu jeito, da sua forma, na onde você estiver, com a roupa que você estiver vestindo, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas nós temos que quebrar esses tabus, começar a entender Deus de uma outra forma, Jesus de uma outra, mais próximo de nós, mais perto de nós. No livro Libertação, o 7º livro da série, a benfeitora tem uma colocação muito interessante, que ele fala assim, com todo respeito a todas as religiões, mas a colocação que ela faz é de um bom senso, é de um discernimento, que faz a gente refletir um pouco. Ela fala assim: Jesus possui de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas. É para pensar. Quer dizer que ele não está lá? Ele pode até estar. De vez em quando ele dá uma passadinha. Não tem tempo para ficar lá. Mas onde está Jesus? Socorrendo, amparando, ajudando, cuidando. Faz mais sentido isso. Faz muito mais sentido isso. Aonde estão os espíritos puros, que nós chamamos de anjos? Nos piores lugares que vocês possam imaginar. Onde precisam deles. Exatamente onde precisam deles. Onde falta amor, onde falta sacrifício, onde falta renúncia, onde falta paciência, onde falta alegria. Nós estamos caminhando para a plenitude, todos nós aqui, todos. Deus nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos chegar na condição de sábios e virtuosos. Então, quando nós chegarmos na condição de sábios e virtuosos, ninguém aqui vai para o paraíso, desculpa falar, até porque ele não existe. Ninguém vai para o paraíso. O paraíso está dentro de você, está na sua consciência. Aí sim, você vai estar vibrando, sentindo Deus, sentindo Jesus, em comunhão espiritual com as grandes almas, mas fisicamente você estará nos piores lugares imagináveis, porque é onde precisa de você. Quando se forma um médico, para onde que ele tem que ir? Quando se forma um professor, para onde que ele tem que ir? Então é uma questão de bom senso, de discernimento. Então, quando se fala em benevolência, nós temos que entender que para adquirir esse sentimento, benevolência, eu tenho que trabalhar a gratidão dentro de mim, ser grato pelas pessoas, pelas coisas, pelas situações, porque esse sentimento de gratidão realmente me torna uma pessoa benevolente, bondade, benevolência vem de bondade. Indulgência, o que significa a palavra indulgência? Está muito relacionado com, entre aspas, a imperfeição alheia. Por que eu falei, entre aspas, a imperfeição? Porque ninguém é imperfeito, nós somos perfectíveis. São lições ainda não aprendidas, lições ainda que todos nós temos, e muitas vezes estamos apontando o defeito do outro, sem que a gente olhe para o nosso. Por isso que é tão fácil olhar o defeito dos outros, porque nós nos negamos a olhar para nós, as nossas deficiências, as nossas provas, as nossas lições.
né? É um gesto que todo mundo conhece, né? Aquele quando você faz assim, tem um dedo apontando para alguém, 3 dedos voltados para nós. Agora eu pergunto, o que esse dedão está fazendo aqui? Só Deus sabe. Esse dedão para cima significa só Deus sabe a sua consciência. Só a espiritualidade superior sabe o móvel das suas ações. Só Ele sabe. Então, quando todos nós temos falhas, se não tivéssemos, não tínhamos reencarnado em um planeta de provas e expiações. Dá para ser feliz em um planeta de provas e expiações? Claro que dá. Aliás, todos nós encarnamos com esse objetivo, de sermos felizes. O problema é que nós não sabemos o que é felicidade, mas todos nós reencarnamos. E não é apontando falhas possíveis das pessoas que nós seremos felizes. Muito pelo contrário. Porque cada vez que eu aponto uma falha de alguém, me mostra o quanto é fácil enxergar isso. Mas as pessoas, todas as pessoas, elas são mais luzes do que sombras. Elas também têm qualidades. Todos nós temos. Aliás, temos muito mais qualidade do que pontos a serem melhorados. Todos nós temos. Mas esse orgulho, muitas vezes exacerbado, essa arrogância, essa prepotência, faz com que a gente consiga perceber com muita facilidade as falhas das pessoas. Mas se a gente consegue perceber com tanta facilidade assim, será que elas não estão em nós também? Será que nós não estamos projetando isso, que é muito mais fácil enxergar nos outros aquilo que nós não queremos aceitar em nós? Muito mais fácil. A Terra não é um planeta de anjos. Não é, nem vai ser um planeta de anjos. É um planeta de ser humano. A ideia é ser um ser humano melhor. Quer dizer que nós não somos seres humanos? Não. Talvez fisicamente. Somos animais humanos. Estamos caminhando para sermos humanos. Então, benevolência, indulgência e perdão tem a ver com humano. Quando uma pessoa começa a pensar e sentir essa necessidade de ser benevolente, de ser indulgente, de se trabalhar o perdão, é que o lado humano dela começa a emergir. Ela começa a ter essa necessidade. Pena que essa necessidade vem por um caminho que nós escolhemos. Porque essa necessidade é uma necessidade do nosso espírito, da nossa centelha, e que Deus, que Jesus, e que a espiritualidade superior nos mostra o caminho do amor. Sempre. O caminho primeiro é sempre o caminho do amor. Nós escolhemos a dor para aprender essas lições. É uma lição nossa, uma escolha nossa. Como Deus não tem pressa e temos uma eternidade inteira pela frente, Ele sabe, de antemão, que nós vamos aprender essas lições. Ele sabe. Porém, não precisava demorar tanto tempo e com tanta dor. É muito simples. Muitas vezes, nós supervalorizamos o que é transitório. Supervalorizamos. E esquecemos o que é essencial. O perdão, por exemplo, o grande desafio do século XX. Não existe mais teoria sobre o perdão. Não existe. 2000 anos de teoria, as ciências psíquicas de hoje confirmam tudo que está no Evangelho. Então não existe teoria sobre o perdão. Agora existe a prática do perdão. Só que para eu aprender a perdoar, necessariamente, eu tenho que me sentir ofendido. Senão eu não aprendo a perdoar. Só perdoa quem se sente ofendido. E só espíritos atrasados perdoam. Eu preciso ser atrasado para perdoar. Porque se eu for adiantado, eu não perdoo. Eu não perdoo porque eu não me ofendo. A regra é essa. É simples, inclusive. É simples. Espíritos adiantados não se ofendem. No máximo que acontece, eles ficam tristes. No máximo. É só uma tristeza passageira, que eles compreendem como um todo. E espíritos atrasados, não embrutecidos. Embrutecidos não perdoam mesmo. Animalescos não perdoam mesmo. Espíritos atrasados moralmente perdoam. Porque eles sentem a necessidade de perdão. Então pergunta, Deus perdoa? Não. Jesus perdoa? Não. Nossa Senhora perdoa? Não. Francisco de Assis perdoa? Não. E por que Jesus na cruz, pregaram na cruz, falou, Pai, perdoa-nos? Porque Ele estava nos ensinando uma lição do perdão.
Era para nós aquela lição. E por que ele não perdoa? Porque em momento algum ele se sentiu ofendido. Ele estava fora conversando, ele estava vivenciando crianças espirituais. Tanto que depois da ressurreição, ele aparece para os apóstolos. Olha que interessante. Um tinha fugido, outro tinha traído, outro tinha... Enfim, cada um fez a sua com ele. Todos. Outros tinham negado. Vamos estudar um pouquinho a vida dos apóstolos. Nós vamos ver que todos eles falharam muito com Jesus. Todos. E não foi uma vez só não, tá? Todos eles falaram muitas vezes com Jesus. E quando Jesus, depois da ressurreição, chega até eles, estavam todos reunidos, Jesus fala assim: que a paz de Deus esteja convosco. Se fôssemos nós, o que nós falaríamos? Sabendo o que cada um fez. Olha, interessante. Então ele se sentiu ofendido? Não. Então o perdão é entender que esse processo é nosso, é um aprendizado. Nós vamos chamar pessoas e situações para a nossa evolução. Pessoas e situações para a nossa evolução como seres humanos. E é fácil acusar as pessoas do que elas fizeram ou deixaram de fazer. O difícil é a gente entender que nós também fizemos e também deixamos de fazer. Se não foi daquele jeito, foi de uma outra forma. Todos nós, no planeta de provas e expiações, magoamos e fomos magoados. Traímos e fomos traídos. Prejudicamos e fomos prejudicados. Então todos nós, infelizmente, espíritos moralmente atrasados, orgulhosos, egoístas, arrogantes, prepotentes, em maior intensidade ou em menor intensidade, todos nós cometemos as nossas falhas. E como que eu posso acusar alguém se eu também cometo falhas? Então, o perdão é um processo que leva dias, semanas, meses, anos, às vezes décadas, às vezes até uma existência inteira. Mas é um processo, não é mágica. É um processo lento, gradativo, necessário para o nosso crescimento espiritual. Isso é para nós. Tudo que aconteceu foi para o nosso crescimento espiritual. É difícil enxergar? É difícil enxergar. Mas a doutrina espírita começa a ampliar esse horizonte. Então, benevolência é gratidão. Indulgência é entender que as pessoas cometem falhas, como nós cometemos, mas vamos silenciar. O que eu ganho ressaltando as falhas das pessoas? O que isso agrega de valor para mim? O que isso acrescenta? Só mostra exatamente quem eu sou. Só mostra exatamente quem eu sou. É como se alguém me perguntasse: o dinheiro e o poder mudam as pessoas? A resposta é: não. Só revelam que elas já eram. Então nada nos muda, nem dinheiro nem poder. Só revelam que nós já éramos, porém não tínhamos possibilidades de colocar para fora. Só isso. Que nós somos o que nós somos. Então, quando eu não sou indulgente, eu mostro muito qual é o meu momento evolutivo. Quais são os meus valores? Qual é aquilo que realmente para mim faz sentido? Quando eu não sou indulgente. Quando eu sou indulgente, eu percebo o meu esforço em querer ser um ser humano melhor. Então, são possibilidades que a vida nos oferece todos os dias para sermos benevolentes, para sermos indulgentes, para que nós pudéssemos perdoar as pessoas. E aí no Evangelho se pergunta qual que é o maior mandamento para Jesus. E ele fala: o maior mandamento, e o primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Ok, estamos há 2000 anos atrás. Jesus disse isso. Porém, qual que era o contexto da época? Ele estava falando para bebês espirituais. Para bebês espirituais. Estamos no século XXI. Essa frase já evoluímos, já crescemos, já temos uma vivência cristã aí de mais de 2000 anos. Já reencarnamos em várias religiões cristãs. Então nós conhecemos essa frase nessa estrutura. Só que o século XXI nos mostra uma outra realidade. A frase está correta? Corretíssima. Só que ela tem que ser invertida. Eu preciso primeiro aprender a me amar. A
me considerar, a me respeitar, chama-se auto-amor. A partir do momento que eu me reconheço como ser humano, que eu tenho que aprender o auto-amor, autoestima, auto-alegria, autoconsideração, eu começo a enxergar o outro de uma outra forma. Então eu estou começando a amar o outro, baseado em mim mesmo. Fazendo isso eu chego a Deus. Então a sequência da frase do século XXI ela é ao contrário. Não que Jesus estivesse errado, porém essa frase nessa estrutura foi o que financiou, vamos falar assim, ou que motivou todas as guerras santas. Nessa estrutura de falar, então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, então eu vou matar todo aquele que não acredita em Deus. Tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, não tinha? Não estava escrito? Não foi Jesus que disse? Então eu vou pegar essa frase e vou levar ela ao pé da letra, e isso será a principal motivação de todas as guerras santas. Porque éramos crianças espirituais, não sabíamos interpretar o texto. O outro que não pensa como eu, por isso que, em pleno 2018, 90% das religiões no mundo são tribais. Isso em 2018, com toda a tecnologia. 90% das religiões do mundo são religiões tribais. O que é uma tribo? Um grupo de pessoas que se concentram em suas necessidades, que constroem as suas leis, que interpretam os seus livros, e o que estiver fora daquilo é inimigo. Então vamos supor que essa tribo tem uma tonalidade de azul em tudo, que o azul para eles seja a cor mais importante do universo. Aí eles vão caminhando, e encontram uma tribo vermelha. É inimigo. É inimigo. As religiões fazem isso hoje. É o meu livro, é o meu Deus. É o meu Deus, é o meu livro, é a minha interpretação. O que estiver fora, está fora. Isso é tribo. É uma mentalidade de uma tribo. Então 90% das religiões tribais, de 2018, são tribais, porque pensam de forma exclusivista. E a doutrina espírita me fala de um Deus cósmico, de uma religião cósmica. Olha, interessante. Significa que alguém que está no outro sistema solar é meu irmão? Claro, caminhando da mesma forma, na mesma direção, do mesmo jeito. Mas se eu não conseguir enxergar nem o vizinho como meu irmão, como é que eu vou enxergar alguém de uma outra galáxia? Pode começar a aprender a enxergar, porque é seu irmão. É seu irmão. Então, quando o maior mandamento do século XXI é a estrutura da frase de Jesus, mas ao contrário. Porque o grande problema do ser humano hoje é auto-amor, é auto-respeito, é autoconsideração. Como é que ele vai amar seu próximo se ele não consegue amar nem a si mesmo? Como é que ele vai respeitar o seu próximo se ele não consegue trabalhar nem o auto-respeito? Como é que ele vai considerar o próximo se ele nem se considera? Chama-se auto-amor. Reeducação emocional centrada no auto-amor. Aí sim, olhando para mim, olhando para as minhas deficiências, para as minhas necessidades, para o meu lado luz, para o meu lado sombra, eu passo a enxergar o outro como a mim mesmo, com as mesmas necessidades, com o mesmo respeito, com a mesma indulgência, com a mesma benevolência, com a mesma necessidade de perdão. Se eu preciso trabalhar o auto-perdão, como é que eu não vou perdoar o outro? Porque nós já crescemos. Então a frase de Jesus está correta, tá? Só que ela precisa ser invertida. Aí sim, amando a mim mesmo, eu aprendo a amar o próximo. Amando o próximo, eu chego a Deus. Tem uma frase muito interessante que fala o seguinte: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Então, não procure. Não procure. Primeiro que ele não é um ser humano. Ele não é um ser. Então Deus, nada consegue encontrar Deus. Nada consegue. Nós vamos entender Deus pela sua obra. Pela sua obra. Mas não espere encontrar alguém. Então eu procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Procurei a minha alma e não a encontrei.
A centelha, estou falando da centelha. Não tentem, vocês não vão achar em lugar nenhum. Procurei o meu próximo e achei os 3. Entenderam? Caridade, amor e ação. Então, quando eu colocar o meu amor, a minha centelha, para trabalhar o amor, eu vou encontrar a minha alma, a minha centelha, e vou encontrar Deus. Mas para isso eu preciso trabalhar o alto amor. Necessariamente eu preciso trabalhar o alto amor, o alto respeito, a alta consideração, a alta afetividade. Alta afetividade. Os 4 grandes pilares do século XXI. O ser humano vira o milênio, intelectualizado, mas com uma carência absoluta. Então a maior carência do século XXI não é material. A maior carência do século XXI é afetiva. A maior carência do século XXI. Mas não é alguém nos amando, é nós nos amamos. Alta afetividade. A maior carência é a carência afetiva. O maior desafio do século XXI chama-se perdão. A pior droga que existe no século XXI é a mentira. Olha que interessante isso. A pior droga que existe chama-se mentira. A maior dor, a dor ilusória. 4 pilares. A maior dor ilusória. A maior carência, afetiva. A pior droga, a mentira. O maior desafio, perdão. Então nós reencarnamos para isso. Reencarnamos justamente para trabalhar nesses 4 pilares pelo amor. Não precisa trabalhar nesses 4 pilares pela dor. Não, claro que não. Por isso que na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde Deus colocou as suas leis? A resposta: na consciência dos homens. Não é interessante a resposta? Então tudo que nós precisamos, na essência, está dentro de nós. O mundo, as pessoas, as situações vão nos ajudar no processo. As religiões, claro, vão nos ajudar no processo. Porém, a busca é nossa, a essência é nossa. As respostas que nós mais buscamos estão dentro de nós. Tudo vai nos ajudar. Mas se nós não cuidarmos de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos, com carinho, com respeito, com honestidade, nós vamos projetar isso no outro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, sim, mas primeiro eu tenho que entender a minha centelha. Eu tenho que entender o que acontece comigo. Entendendo e compreendendo o que acontece comigo, eu consigo enxergar o meu próximo com benevolência, com indulgência, com perdão. Aí eu chego a Deus. Porque sempre, Deus fez dessa forma, tá? Deus fez dessa forma. Entre nós e Deus, sempre vai existir o próximo. Sempre, independente do degrau que você esteja. Independente do degrau que você esteja, entre você e Deus sempre vai existir um intermediário, para que você coloque o seu amor em ação. Só vai encontrar Deus na hora que você colocar o seu amor em ação. Sempre vai existir alguém para a gente colocar o nosso amor em ação. Então não existe ter como uma relação direta com Deus, a menos que você coloque o seu amor em ação. Mas o seu amor começa essencialmente por você mesmo. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado. As coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. E na tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia o ano trabalhamos sem parar. Faltava tudo, mas a gente não ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Faltava tudo, mas a gente não
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e a criança o guia ao órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Deus, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança